Olá, tudo bem? Sou Vanessa Fazinga, engenheira civil, e venho trazer nesse vídeo a segunda dica da série sobre como não errar nos orçamentos de obras. A dica de hoje é a seguinte: você precisa prestar muita atenção na unidade de medida dos seus serviços e no critério de medição escolhido para eles. O critério de medição feito no orçamento deve ser exatamente igual ao critério de medição praticado na obra. Esse cuidado tem muito sentido quando a sua obra trabalha com profissionais terceirizados, ou seja, as empresas empreiteiras. O critério de medição é a maneira como você vai considerar o cálculo da quantidade do serviço. E a gente sabe que os empreiteiros têm seu pagamento vinculado à quantidade produzida. Portanto, a maneira que você usa para fazer a medição do seu terceirizado tem que ser exatamente igual à maneira considerada no orçamento. Um exemplo clássico é o seguinte: a alvenaria tem uma unidade de medição muito simples, todo mundo sabe que é metro quadrado. Porém, o critério de medição é a seguinte pergunta: você vai ou não vai descontar da área de alvenaria a área dos vãos de janelas e portas? Muitas vezes no orçamento a gente acha que é mais correto sim descontar a área. Por quê? Porque às vezes você faz um vínculo da quantidade que está no orçamento com a compra daquele material. Então, com a área líquida descontada os vãos, você vai chegar num consumo de material mais próximo da realidade. Porém, para o pagamento da mão de obra, pode ser que o seu empreiteiro negocie com você. Olha, não vamos descontar totalmente os vãos, porque a região de parede onde tem os vãos me dá mais trabalho, eu gasto um tempo maior ali dos meus funcionários, uma vez que eu tenho verga, contra-verga, ajuste de medidas mais criterioso. Então, não desconta totalmente os vãos, não, vamos fazer uma negociação. E muitas vezes isso é comum de acontecer na obra, que o engenheiro acaba cedendo um pouco. Então, há uma combinação: vamos descontar metade, vamos descontar apenas vãos que sejam pequenos, menores que 2 metros quadrados, enfim. Como você vai optar, não tem tanta regra, você que decide a sua negociação com seus terceirizados. O que realmente importa é que esse critério definido seja exatamente igual ao que está considerado no orçamento, porque senão o desvio de custo vai ser inevitável. Um outro exemplo é: muitas vezes você, durante o orçamento, mediu soleiras em metros e a obra paga por unidade instalada, unidade de soleira que foi assentada. Bancada de granito pode acontecer a mesma coisa. Você orçou em metro quadrado e a obra paga por unidade de bancada instalada. Então, ou seja, não tem uma compatibilidade entre os dois critérios de medição para pagamento. E assim, muitos erros vão se acumulando no orçamento. Outro exemplo bacana é o revestimento de argamassa. Por exemplo, vamos chamar de embolso. Você tem um pilar a ser revestido e esse pilar tem medidas estreitas, 40 por 40. O critério de medição seria você decidir se você vai fazer esse levantamento de embolso em metro quadrado, ou seja, todo o perímetro do pilar vezes a sua altura, ou se você vai considerar isso por faixas de revestimento. A faixa de embolso com 40 centímetros de largura, mas então agora o critério de medição é metro e não mais metro quadrado. Isso acontece com os requadros de vãos de janelas e de portas e com todas as áreas de fachada ou de paredes internas que caracterizem uma faixa. Qual é a medida que você vai adotar para a sua faixa? Então, a partir de quantos centímetros você para de considerar o embolso em metro quadrado e vai considerar como metro de faixa, tá? É um outro exemplo de critério de medição compatível entre obra e orçamento. Posso te dar ainda mais um exemplo. Vamos pensar agora em pintar uma janela. Uma janela de metal, ela tem vidros, né? Então, pode ter várias configurações, mas ela não é 100% metal. Então, na hora de pagar a pintura dessa janela, qual será o critério? Simplesmente eu vou pegar a área do vão luz
e multiplicar por 2, porque face interna, face externa, é assim que eu pago a minha empreita de pintura? Ou ele me cobra mais do que 2 vezes o vão-luz? Isso não é raro de acontecer. Muitas vezes 3 vezes o vão-luz, 5 vezes o vão-luz, se a sua janela tiver uma face de vidro e outra veneziana por fora. Enfim, você tem que prestar atenção em quais são as práticas correntes no canteiro de obra, como é essa relação com os seus empreiteiros, para poder retroalimentar o pessoal que faz os orçamentos e os critérios ficarem compatíveis. Assim, a chance de você ter desvios de custo por erros de medição reduz bastante. Certo? Segunda dica, então, sobre como não errar nos seus orçamentos de obras. Até mais!